do Nunca dos Piratas. Olha! Põe isso assim, faz assim, bebe a gota. Olha só isso. Ninho de passarinho. Bem pequenininho. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Você já ouviu falar do transtorno de déficit de natureza? A ausência de contato com espaços abertos e naturais pode estar na origem de doenças e problemas como obesidade infantil, miopia, diabetes, déficit de atenção, todos palavrões que fazem parte do vocabulário e assombram pais e mães do século XXI. É por isso que o simples e natural, fundamental convívio com a natureza pode ser uma das experiências mais transformadoras para crianças e para adultos que não têm essa oportunidade. O vídeo que acabamos de assistir foi produzido e faz parte do projeto Criança e Natureza do Instituto Alana, que tem como missão conscientizar para a importância deste convívio. E para falar disso, recebemos hoje a Laís Fleury, empreendedora social e coordenadora do projeto, e o Ricardo Gelman, médico pediatra e da família, especializado em medicina antroposófica e médico assistente do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Bom, muito obrigada a presença dos dois. Ricardo, eu vou começar falando com você, porque eu queria pontuar que nós esquecemos, como seres humanos, que nós somos animais e parte da natureza. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer, dessa relação sendo nós animais e o fato de a gente ter esquecido um pouco disso. Então, a construção das cidades e todo o processo de urbanização levou a uma mudança profunda no estilo de vida. Há uma situação em que as famílias deixam de ter o contato natural com esse ambiente que deveria ser o ambiente do dia a dia. Então, a gente pode dizer que o que está na base desse déficit de natureza é um processo histórico que é novo na história da humanidade. Nunca houve tanta gente, 80% da população está dentro de centros urbanos. 80% da população. Uhum. E aí essa distância que causa essa impressão de que não somos animais, não temos instintos, não temos necessidades, é só essa distância já basta para nos dar essa sensação de superioridade. Então, se imaginarmos que todos os ciclos hormonais, eles têm relação com o Sol, com a Lua, com todos esses ciclos do dia a dia, imagina o que significa uma criança que passa os fins de semana em shoppings, onde não tem dia e noite, não tem as 4 estações do ano, o que acontece com os ciclos hormonais dela. Então, assim, toda a questão da natureza interna depende desse contato direto com a natureza externa. E essa mudança, ela tem um impacto enorme no desenvolvimento infantil. Agora, isso faz diferença você ter uma infância rural e vir para a cidade como adulto, e já nascer, você perde, por exemplo, essa memória, ou uma criança que teve contato lá no início da vida vai trazer isso para o resto da vida? Não, com certeza traz. Existe um período essencial, um período crítico no desenvolvimento, que é até 3 anos de idade, e ainda a gente pode estender até 7 anos, que é o período que o cérebro está em desenvolvimento num processo que a gente chama de mielinização, uma bainha de gordura que recobre os neurônios. Uhum. Esse processo começa no 7º mês da gravidez e termina com 7 anos de idade. No entanto, até 3 anos, grande parte das sinapses, da ligação entre os neurônios acontece. Então, uma criança que teve contato com a natureza nessa primeira infância, ela vai estar preservada para o resto da vida, por exemplo, de ter um desenvolvimento da atenção. Nossa senhora, eu acabei de fazer aquela contagem de quantas vezes levei meu filho para a natureza até os 3 anos. Ô Laís, foi um pouco com essa intenção que você criou esse projeto?
Foi, a gente reconhece, não só o Instituto Alana, mas acho que hoje em dia as pesquisas nos contam cada vez mais o quão fundamental é esse contato da criança com a natureza, que contribui, que tem uma contribuição essencial assim, para o desenvolvimento integral da criança, em todos os seus aspectos, no aspecto físico, emocional, intelectual, espiritual. Então a gente entende, reconhece, né, aliado às pesquisas, de que esse contato é essencial para a criança crescer de uma maneira sadia, alegre, em contato com a vida. Ela precisa da natureza tanto quanto a natureza precisa dela também, né? Porque são essas crianças que vão ser as futuras guardiãs, que vão se preocupar com toda a preservação do nosso planeta também, né? Então, o que a gente entende, a gente associa esse contato, esse vínculo da criança com a natureza como um aspecto de saúde mesmo, tanto da saúde da humanidade, quanto também da saúde do nosso planeta. Eu preciso destrinchar tudo isso, porque quem está assistindo em casa, no computador, que seja, vai falar, mas está de brincadeira que o contato com a natureza vai afetar de forma cognitiva, motora, como é que isso de fato afeta? Vamos começar destrinchando um pouco isso. Voltando nessa questão de estarmos afastados. E a gente já falou de ter nascido ou convivido até os 3 anos de idade com isso. Mas toda essa cultura, quer dizer, uma pessoa que hoje vive e cresce numa área rural, ou que tem um contato de todo fim de semana em um sítio para ter contato com a natureza, é uma criança que naturalmente vai ser diferente em quê de uma criança que não tem esse contato? Jogo aos dois. Então, na verdade, a gente não precisa ir tão longe. A gente não está falando nem do contato com o rural, a gente está falando do contato com praças, o contato com experiências de contato com plantas, ou de poder observar verde. Tem um estudo mostrando que crianças internadas que não olham para árvores, elas ficam mais tempo internadas do que crianças que simplesmente observam árvores do seu leito da internação. Então, a coisa é num nível muito mais simples. O que a gente pode dizer é que está acontecendo um grande experimento sociológico atualmente, que é crianças que, em vez de terem contato diretamente com a realidade, através do movimento, do brincar, dos cheiros, elas estão tendo contato com a realidade através de uma representação da realidade, que é o tablet. Então, se crianças ficam muitas horas no tablet, ela não está vendo a realidade, ela está olhando através de uma realidade virtual. Isso é típico do mundo dos adultos. Quer dizer, o mundo dos adultos está ficando cada vez mais virtual. Eu costumo dizer que uma das situações mais virtuais é você simular uma caminhada através da esteira. Imagina, em vez de você caminhar, você pegar uma esteira que simula uma realidade virtual, que não existe aquele negócio ali. Eu indico esteira para... É um pouco deprimente, porque você não vai do nada para o nada e fica olhando para a parede ou para as costas de alguém, inclusive. Assim, a gente poderia até brincar que o médico deveria indicar esteira para hamster, porque eles vivem nessa situação virtual. Eles precisam da esteira. Ah, a próxima vez que eu tiver na esteira, eu lembrarei de você, Ricardo. Então, me sentiria um hamster. Tem um casal de holandeses que resolveu fazer isso. Eles fizeram uma casa lá em Amsterdã, tudo com estilo de hamster. Então, acho que a gente pode falar de um estilo de vida hoje que é um grande experimento, porque nunca aconteceu isso. A última geração que teve contato com a natureza normal foi a geração dos nossos avós. E os nossos pais já começaram a perder. E hoje as crianças estão numa crise que não tem precedentes, porque é um novo estilo de vida. Então, que esse projeto todo, ele propõe uma reflexão sobre os impactos na saúde global, como o Laís falou, porque não é só no neurodesenvolvimento. A gente está falando sobre um projeto, quer dizer, um processo de mudança metabólica em que a obesidade, que era algo de adultos, aumentou 300% de incidência nos últimos 20 anos na infância, junto com sedentarismo e estresse. Então, é uma mudança total de tipo de doença de adulto que está invadindo a infância. Laís, por favor. Mas eu acho que é fácil também a gente perceber assim, o que acontece com uma criança quando ela brinca na natureza, né? Então, acho que primeiro, quando ela está ao ar livre, ela tem uma conexão com esse ambiente, com o corpo dela. Então, assim, se ela está ao ar livre, ela tem vontade de correr, ela tem espaço, ela tem liberdade, né? Ela quer pular, ela quer subir nas árvores. Então, assim, ela já tem ela já tem uma conexão física que essa criança já não tem uma tendência à obesidade, né? Porque ela está o tempo todo ali em movimento, ela está ativa. Na questão emocional, por exemplo, acho que nós adultos a gente percebe o quanto esse poder restaurativo que a natureza tem nas nossas vidas, né? Quando a gente está cansado ou precisa tirar férias, se a gente vai numa casa de campo, né? Se a gente está perto da natureza, o tanto que a gente se reabastece, o tanto que a gente fica mais equilibrado. As crianças não são muito diferentes disso, né? Elas também, quando elas estão ao ar livre, elas estão mais equilibradas, elas estão menos estressadas, elas têm momentos onde elas contemplam, né? Que elas apreciam o belo.
você vê a capacidade que esse belo tem internamente, assim, essa capacidade restaurativa. E também é um brincar também muito criativo, muito nutritivo, porque não tem nenhum brinquedo pronto na natureza. A natureza é um campo de inúmeras possibilidades, né? Então ela cria e recria os brinquedos dela o tempo todo. Então é aquele graveto que ela encontra que ele é um lápis para desenhar na areia, ou ele é um rabo de um elefante, ou é a espada do príncipe. Então ela está o tempo todo criando e recriando suas brincadeiras, e também é um brincar muito colaborativo, é algo que favorece muito o vínculo. Sim. Porque como tem desafios naturais que ela está se movimentando, né, ela assume riscos ali, então se ela tem dificuldade, ela pede ajuda para o outro, e é uma relação também que não fica muito no limite, né? Porque se ela está brincando com um graveto, uma outra criança quer, ela pega um outro graveto que está disponível também, elas brincam juntos, não tem muito... Então, assim, acho que é um brincar muito colaborativo, criativo, imaginativo, e isso vai tornando, né, um adulto mais produtivo, mais criativo. Então, acho que a gente... Eu acho, assim, que o contato com a natureza, ele é nunca tardio. Nunca é tarde para se conectar com a natureza, né? Mas a gente reconhece com facilidade a criança que tem esse contato desde pequena, porque ela tem uma coordenação motora melhor, ela é uma criança fisicamente mais sadia, equilibrada, né? Hoje em dia existem pesquisas que comprovam o quanto as crianças estão um pouco sem coordenação motora, né? O quanto que hoje em dia elas se desequilibram mais, elas estão mais alérgicas também. Acho que o Ricardo pode dar um pano de fundo bem incrível. Assunto, criar dentro de uma bolha. Mas então, já que nós temos... Isso aqui é só o começo. Nós estamos no ponto do iceberg dessa história. Eu vou fazer um rápido intervalo. A gente volta já já, é rápido demais. Não sai daí. Estamos de volta ao programa de hoje, debate com a Laís Fleury, coordenadora do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, e com o médico pediatra e da família Ricardo Gelman, a importância da natureza no desenvolvimento humano. Então vamos retomar um pouquinho. No último bloco a gente estava falando sobre como isso afeta as crianças no futuro, né? A coordenação motor, o fato agora, inclusive, de termos outras síndromes sendo atreladas a isso. Ricardo, por favor, nos apresente a tudo que vem acontecendo. Então, um dos problemas mais sérios em saúde pública na infância é a síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. Isso envolve a prescrição de milhões de gramas de Ritalina no mundo inteiro. Então, quando a gente pensa do ponto de vista neurológico de uma forma isolada, se pensa como uma doença que acontece geneticamente. Mas o que se observou nessas pesquisas internacionais, especialmente nos Estados Unidos, é que o déficit do contato com a natureza pode ser imputado como uma das causas do déficit de atenção. E mais do que isso, você pode prescrever 20 minutos, o médico, o pediatra pode prescrever 20 minutos semanais de contato com a natureza como tratamento de déficit de atenção, ao invés de Ritalina. Então, isso foi feito uma pesquisa numa universidade do Carolina do Norte, se não me engano, onde foi feito um estudo duplo cego, randomizado, assim, bem controlado, comparando Ritalina, medicamentos, e em parques, simplesmente ter esse contato com a natureza. Tem resultado. Tem resultado. Fato. E tem muitas pesquisas, por exemplo, que elas comprovam resultados apenas no campo visual. Então, como o Ricardo mesmo falou, por exemplo, pacientes que estão internados e que, se eles têm uma possibilidade de ter uma janela verde onde ele possa ver as árvores, com aqueles pacientes, se a gente comparar com os pacientes que não têm essa oportunidade, esses pacientes que têm uma janela, que conseguem ver, já se recuperam muito melhor. Então, agora você imagina se a gente tem a oportunidade de estar ao ar livre, de interagir. Então, tem mesmo pesquisas que eles colocam 2 grupos de criança, entendeu? Que elas caminham 20 minutos, uma em ambiente fechado e a outra em ambiente aberto. E essas que estão em ambientes abertos são crianças que tendem a lidar melhor com a questão da concentração, elas vão melhor na escola, o desempenho escolar dela é melhor. Mas se a gente pensa, se a gente visualiza como que a criança brinca quando ela está na natureza, o tanto que a criança se atém a pequenos detalhes, por exemplo, uma criança está subindo na árvore, a concentração que ela tem ali, todos os sentidos dela estão aguçados, porque é uma atividade que envolve um risco, por exemplo, então ela está ali entendendo qual é o limite do corpo dela, entendendo até onde que ela pode ir, se ela está sentindo medo ou não. Então, são atividades que requer concentração da criança, então a concentração focal dela é mais fácil de lidar do que com uma criança, por exemplo, que está realmente num ambiente fechado, está ali sentada com necessidade de
se movimentar e não tem essa oportunidade. Então o corpo acaba não contribuindo para que essa concentração aconteça. Porque é uma energia gigantesca, né? E hoje, parado na frente de uma televisão, com o iPad na mão, quer dizer, como é que você gasta essa energia? Você tem uma atenção focada no algo que te dá. Mas quando você trabalha com a natureza, você precisa criar em cima daquilo ali, né? Quer dizer, você absorve, você concentra. Agora, você começou a falar, Ricardo, um pouco dos males para o futuro, numa vida adulta. Eu queria que você descrevesse um pouquinho mais do que se passa a partir dali. Porque também nesse processo todo tem um trabalho cognitivo, tem um trabalho motor, que isso se traduz. A gente já está numa idade que pode ver crianças que tiveram pouco contato com a natureza, ou pouquíssimo, ou nenhum contato com a natureza no passado, e hoje já se traduz numa vida adulta mais difícil, ou a gente ainda está para ver isso? Então, acho que um ponto central que a gente está conversando é sobre o desenvolvimento do ser humano. A criança é uma etapa do desenvolvimento do adulto, né? E que está numa formação de órgãos, numa formação do cérebro. Todo esse lado sensorial e o lado motor está em construção. Então, você pode ser mal formado se você não tivesse essa possibilidade de experimentar o movimento de uma maneira tridimensional, por exemplo. E fica tudo no bidimensional, dedo, com esses aparelhos tecnológicos. Então a questão não é a gente negar a tecnologia, mas entender as limitações disso e pensar que uma criança que não desenvolveu criatividade, como Laís Fleury, ele vai ser um adulto com uma dificuldade de criatividade. Claro que a gente pode fazer um resgate disso na vida adulta, mas com muito mais dificuldade, porque a criança está plástica, ela está em formação, ela está em processo de construção corporal, né? Um outro aspecto também que eu acho fundamental é que o sistema imunológico ele adquire uma memória completa com 7 anos de idade. A gente tem um órgão chamado timo, que está acima do coração, que ele cria uma memória imunológica do contato com a natureza e esse timo ele vai desaparecendo a partir dos 7 anos de idade. No adolescente ele quase não existe mais. Então você imagina uma criança que foi isolada do contato de uma série de substâncias como madeira, como lã, como uma série de substâncias naturais. Ela vai tender, se ela não tivesse contato na primeira infância com animais, por exemplo, a se tornar mais hipersensível ao ambiente. Aquela história de criar a criança numa bolha, não encosta no cachorro, não veja um gato, não pisa na grama. O excesso de uso de álcool gel, por exemplo, tudo isso aí vai fazendo com que ela não desenvolva é como se fossem biomas. O Brasil tem 5 biomas. Nós temos vários biomas dentro do nosso corpo. A gente tem mais bactéria boa, entre aspas, no nosso corpo do que células no nosso corpo. Então a natureza está na gente, a gente está interagindo. E várias vitaminas são produzidas por essas bactérias. Uma criança que não tem esse contato com a natureza, ela considera que o meio externo é estrangeiro e é estranho a ela. Passa-se a ter muito mais alergias, por Então ela começa a exemplo. produzir anticorpos contra os ácaros, contra a poeira, contra coisas que não deveriam acontecer. A vitamina S é fundamental, né? A gente está mudando o conceito de vitamina S para vitamina N. Vitamina natureza. Em vez de vitamina sujeira, vitamina natureza. Porque, inclusive, é mais bonito. Porque é green, é verde. Porque sujeira dá uma ideia um pouco assim, pejorativa. Vai brincar debaixo do tapete, não é bem isso, né? E não pode brincar debaixo do tapete. A coisa vai num nível tão exagerado, assim, radical, que tem estudos mostrando, quer dizer, eu não vou indicar isso aqui, mas tem estudos mostrando que se a chupeta cair no chão, em vez de você esterilizar, os pais lamberem, passar a saliva, daí para a criança ela vai ficar com menos problema de infecção e alergia do que se esterilizar sempre. Antes da Laís responder, então vem a consideração. Diz que no primeiro filho você vai, esteriliza, faz não sei o que, dá na boca. No segundo filho você dá uma passadinha na água, no terceiro filho você passa na roupa e tum. Já acabam muitos dos problemas. O que não mata engorda. É um velho tabu. Importante. Entendi. Laís, eu estou vendo que você está querendo entrar. Não, o que eu queria acrescentar é assim, até a gente desmistificar que contato é esse com a natureza, né? Porque às vezes a gente pensa, para ter contato com a natureza, hoje em dia eu não tenho tempo mais de pegar o Preciso carro, ir lá para a Serra da Canastra. de ir lá para a Serra da Canastra, viajar para o Parque Nacional. Mas o que a gente está falando é um contato, assim, de você procurar ter contato com a natureza no teu estilo de vida, no teu cotidiano. Então, você ocupar mais as praças, é você caminhar mais do que pegar um carro, é quando chover você permitir que teu filho, por exemplo, tome um banho de chuva. Porque
Porque essa conexão com a natureza, ela começa dentro de casa e para a criança, tanto faz o tamanho desse recorte, né, de natureza. Não precisa ser... Às vezes é menos interessante para a criança um parque nacional do que a árvore da casa dela. Quer dizer, explorar um belo de um vaso de planta, uma base de uma árvore já é um programa. Eu acho que já é um caminho, porque essa conexão ela é progressiva também, né? Não é assim, agora então eu quero ter uma conexão, já vou começar então agora, a partir de agora, acampar, sabe? Acho que não é por aí. É progressivo, né? Então começa no quintal de casa, que ela vai tendo aquela afinidade, né? Vai tendo aquele contato com aquela textura para ir ampliando o universo dela. No vídeo que a gente assistiu, inclusive tem um pouco dessas imagens que eu achei uma graça, que vocês falaram, 6 minutos de carro, olha, na casa do avô, 10 minutos de metrô. É super simpático, porque é o passear na praça, é o pegar a bicicleta e perceber a cidade, o vento, né? Aquela coisa toda, é o ir brincar numa área descampada que tem um pedaço de árvore, que você pode fazer todo esse contato, mas não precisa ser distante. Claro que se você puder ampliar também é legal, né? Porque você pode ver tantas outras coisas. Eu acho que tem outro aspecto também muito importante, que além do ambiente não precisa ser tão complexo, mas a postura em relação à natureza que é essencial. Existe algo que está muito na moda agora, que é falar de consciência mindfulness, que é consciência, atenção plena. Sim. A criança vive em mindfulness, ela já vive, e nós precisamos fazer curso de mindfulness, nós como adultos, porque a gente perdeu essa capacidade. Eu lembro uma vez que eu fui dar um curso sobre percepção, uma pós-graduação numa universidade em Santa Catarina, e antes eu vi uma criança olhando durante meia hora uma lesma andando. Ela estava dando aula, ela estava me ensinando muito mais do que eu ia falar para o público. Nunca vou esquecer essa cena, porque a criança tem esse nível, essa capacidade de percepção. O que a gente precisa é permitir. Então tem uma questão da necessidade do adulto entender o desenvolvimento infantil e permitir que essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza externa, se encontrem. E a escala, como Laís falou, é exatamente essa. Se você levar uma criança pequena ao Grand Canyon, o que ela vai lembrar depois? Da florzinha. É verdade. Só disso que ela vai lembrar. Então a florzinha pode ser na tua casa. Agora, recentemente, eu comprei eu plantei com meu filho de 4 anos, vários vasos em casa. E está uma curtição, porque a gente está vendo cada dia aquelas plantas dentro da sala. Então não precisa ir muito longe, mas isso tem um impacto enorme. Eu vou guardar essa frase para sempre, né? Leva para o Grand Canyon e vai lembrar da florzinha. E é isso mesmo. Rápido, volto já. Intervalo rapidinho, até já. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a importância da natureza no desenvolvimento humano com a Laís Fleury, coordenadora do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, e com o médico pediatra Ricardo Gelman. A gente estava falando aqui, a Laís já estava empolgada em comentar uma coisa. Laís, por favor, siga. Que essa conexão, né, da criança com a natureza, a forma como a criança interage com a natureza, às vezes passa muito pelo adulto, porque hoje em dia essa falta de intimidade que a gente tem com a natureza, a gente ressignificou a natureza, o que é natureza para a gente. Então, hoje em dia, a natureza é sinônimo de perigo, né? Porque não pode se sujar, porque senão vai ficar doente, não pode tomar frio, porque senão vai adoecer, vai ficar gripado, ou não pode subir na árvore, porque senão vai cair, vai machucar. Então, tem um medo e também tem essa associação do perigo, que às vezes a criança não tem nem a oportunidade de interagir com a natureza da forma como ela quer. E a gente entende que esses riscos, né, que a natureza vai oferecendo para a criança, esses desafios, é muito saudável para que ela se torne uma criança mais capacitada também para poder lidar com os desafios da vida quando ela crescer. Mas aí eu já acrescento, quer dizer, essa relação com a natureza é importante para a nossa saúde como um todo? Para a nossa saúde como um todo, no aspecto mais amplo, integral do que a gente entende como saúde, desde saúde espiritual, que se a gente pensar, sempre, se você perguntar para as pessoas, né, fazer uma pesquisa, esse nosso contato espiritual muitas das vezes acontece quando a gente está em contato com a natureza, na nossa saúde emocional, no sentido que nos tornamos seres mais equilibrados, menos estressados, menos ansiosos, na nossa saúde física, porque estamos o tempo todo em atividade, né, respirando um ar puro melhor, né, assim, em movimento, né, uma saúde que tem um corpo. A natureza também nos contribui muito com a nossa saúde social, no sentido da forma como a gente interage com as pessoas, né, da forma como a gente lida, porque tem uma generosidade maior, tem uma cooperação maior, tem um trabalho conjunto maior, menos conflituoso, vamos dizer assim.
Então, tem toda uma lapidação do sensível, né? Quando a gente está na natureza, que contribui muito para que a gente se torne uma pessoa mais humana e também, em compensação, assim, em consequência, também tornar uma sociedade mais humana, mais saudável, menos violenta. Você sabe que tem pesquisas que comprovam que os bairros mais arborizados, se a gente compará-los com bairros menos arborizados, os bairros que têm mais árvores, às vezes a taxa de violência cai em 52%. Então, eu tinha lido sobre isso, ia tratar com vocês, mas eu preciso pausar para entender, porque aonde que se consegue fazer como é que se faz uma leitura dessa, se você tem uma praça entre casas, como é que isso, com bastante árvore que seja, como é que isso se traduz no comportamento violento de uma comunidade? Acho que começa como que se porta essa pessoa. Primeiro, qual o estilo de vida que essa pessoa tem e quão equilibrada essa pessoa é também, né? É só a gente pensar assim, como que os ambientes nos influenciam, ambientes áridos, né? Quantas pessoas, por exemplo, ficam deprimidas com ambientes que são feios, com ambientes que são áridos, que não têm vida. É opressivo. Opressivo. Por outro lado, o quanto as pessoas se sentem melhor, mais sadias, mais tolerantes, né? Você pensar a quantidade de texturas, quantas adversidades a gente passa também no ambiente natural, já nos faz mais tolerantes também para lidar com a diversidade. Então, o quanto esse ambiente pacificador, que te equilibra, né, que contribui para a tua saúde emocional, o tanto que ele te deixa uma pessoa mais saudável, mais calma, mais tranquila, que, consequentemente, nos torna pessoas menos agressivas, né? Ricardo. É só a gente olhar ao nosso redor. Por que vocês escolheram a madeira para colocar aqui ao lado e a madeira para colocar nesse suporte de vidro? Isso não cria um ambiente aconchegante? Sim. Você imagina se aqui fosse de aço ou ferro com espetos na nossa direção? Como é que a gente ia se sentir aqui? Eu estaria muito agressiva com os meus entrevistados. Exatamente. Então, graças a Deus, tem madeira aqui ao nosso redor. Então, a gente está falando de coisas simples. Tem um estudo feito em bancos, que eles simplesmente mudaram a forma das quinas, assim, mudaram os ângulos e as cores, e diminuiu a pressão arterial dos bancários. Então, a gente está falando do efeito do ambiente sobre a saúde humana e a saúde mental nesse caso, porque o estresse leva a agressividade, leva a maior índice de criminalidade. Mas aí então eu volto para essa relação com a natureza, com a importância até da gente se entender como um animal, né? Como, né, somos um animal. Para nos fazendo parte da natureza, entendendo a natureza, tendo contato com ela, a gente protege mais também. Quer dizer, se a gente não faz parte desse círculo e se entende como uma coisa à parte, porque não participa, porque não tem junto, porque não tem o conhecimento, porque não aprecia aquilo, a gente também não cuida daquilo. Então, até uma outra parte dessa relação com a natureza, das nossas crianças, é também criar, através desse conhecimento, pessoas mais capacitadas para cuidar do planeta, não? Então, eu acho que assim, esse conceito de que a gente é animal, a gente tem que levar um pouco mais além. Existia uma fase nômade da humanidade, antes de existir as cidades, antes de existir a agricultura. Então o ser humano tinha uma relação com a natureza muito mais livre. Depois, quando a gente começou a cultivar e domesticar os animais, a relação com a natureza já se tornou um pouco mais restrita, porque a gente ficou isolado numa região. Até que chegou na Idade Média, e final da Idade Média, a gente começou a formar as cidades. Na construção da cidade é que começa o problema, porque a cidade se baseia numa devastação de uma área da natureza para a gente conviver. E aí a natureza viram ilhas de natureza chamadas parques. Uhum. Então hoje, o que a gente está vivendo? A necessidade de resgatar, mas sem voltar a ser animal. Não é que a gente vai voltar na evolução e ser animal. Nós somos seres que temos que reconquistar uma relação com a natureza, mas uma relação amorosa. Mas parte da natureza, né? Porque eu acho sempre, a sensação que eu tenho é que a natureza é subserviente a nós. Nós utilizamos dela e quando ela atrapalha é uma encheção de saco. Mas a gente não entende que nós somos parte, né? Que a gente termina um ciclo e faz parte e tem, né, toda uma participação importante nisso. Que eu sempre sinto uma pena. Em todas as conversas aqui no Capital Natural que a gente trata disso, é sempre como a gente agride, né? Infelizmente, como a gente acaba agredindo e não entendendo como fazemos parte. E dependemos da natureza mais do que tudo, né? Fazendo parte desse processo todo. Então, imaginando que as crianças, sempre nas costas delas, a ideia do futuro, tendo um conhecimento, uma aproximação maior, possam cuidar mais, né? Até porque a gente está numa época onde a juventude também tem uma consciência mais sustentável. Mas eu acho importante também, assim, entendendo que esse contato com a natureza precisa ser um contato afetivo. Sim. E precisa ser um contato direto, assim, carnal mesmo, né, do corpo ali. Porque hoje em dia, muitas vezes, o que acontece é que as crianças acabam
tendo contato com a natureza, às vezes muito pelo pessimismo. Não pode tomar banho por muito tempo, porque senão você vai adoecer. Ou senão a água vai acabar. Ou senão, a gente está sempre apresentando esse aspecto negativo, ou um aspecto também de ameaça, né? Então, desta forma, se a gente não permite que a criança se vincule de uma maneira positiva, né, e tenha essa experiência física, sensorial, afetiva com a natureza, aí não necessariamente também a gente cria um vínculo que essa criança esteja comprometida com a natureza, porque ela vai pensar, para que eu vou me comprometer com o caos, né? É o contrário, né? Isso me assusta, a natureza me assusta, né? Então a gente tem que pensar um pouco também como que a gente promove esse contato, qual a qualidade desse contato, antes da gente apresentar os tesouros, as belezas, né, que o mundo natural nos traz, antes das possibilidades, né, dessas futuras, infelizmente, assim, dessa visão pessimista, por um lado, ambientalmente falando, que nos aguarda, né? A gente tem pelas mudanças climáticas. Acho que a gente está num momento de mudança de consciência. Quem tem que agora nos ensinar essa reconexão com a natureza são as crianças. Porque a nossa geração de pais, hoje em dia, muitos dos pais não tiveram essa possibilidade. Como eu estava dizendo antes, os avós tiveram uma vida mais em contato porque era menos tecnológica, menos televisão. E agora a geração dos pais tem que aprender com as crianças, ou seja, as crianças pequenas, elas já têm naturalmente uma capacidade de exploração e não pensam tanto, não são tão rápidas, conseguem entrar nessa percepção. Então acho que tem que haver uma educação dos pais, porque essa qualificação do contato com a natureza é uma qualificação que depende de uma desaceleração. Um adulto olhando para um parque, ele pode não enxergar nada, e a criança vai enxergar um monte de coisa, entende? Então assim, eu estou agora tendo a oportunidade de ser pai, maravilhoso. Parabéns. Porque o olhar da criança me ensina, e a gente volta a ser criança. Isso tem um efeito rejuvenescedor para nós também. Não, sem dúvida. Quem é pai já tem essa experiência sempre, né? De voltar a aprender, a voltar a enxergar e sentir de outras formas. Então, assim, esse tema, criança e natureza, na verdade, deveria ser expandido para o tema família e natureza. E por isso até o Instituto Alana está lançando um projeto que a gente começou há pouco tempo, Clubes e Natureza. Ou seja, nós como família temos que voltar à natureza. É uma experiência para todas as idades. Olha que legal. E depois um dia ainda vamos tratar de como isso ajuda os idosos, quem sabe? Mas nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar esse debate sobre a importância do contato com a natureza para o desenvolvimento humano e infantil com a Laís Fleury, empreendedora social e coordenadora do projeto Criança e Natureza do Instituto Alana, e Ricardo Gelman, médico pediatra e da família, especializado em medicina antroposófica. Continue aqui com a gente, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até a próxima semana.